Saudações a todos que estão ligados ao nosso canal. Esta é a sua rubrica Mais Saúde no seu programa Novo Horizonte. Eu sou Marla Virgílio e estaremos a conversa com o nosso técnico da saúde do Hospital Central de Climane para falar do dia 25 de abril, o dia da malária. Ele irá se apresentar e deixar ficar aqui alguns dados registrados desde o ano 2018 a 2019, nomeadamente por idade e sexo, que terão a ver com o internamento, a alta e também por óbito. Muito obrigado. Meu nome é Lindo Celestino Gavicho. Eu sou o médico tanto afeto aqui ao Hospital Central de Climane e sobretudo no Departamento de Medicina. Muito bem, sabe-se que hoje celebra-se o Dia Mundial da Malária. Gostaria de saber, em todos os anos temos um lema. Será que este ano existe um lema? Bom, quanto ao Dia da Malária, eventualmente todos os anos há um lema. E infelizmente nós ainda não recebemos qual será o lema do ano. E uma vez que tanto as atividades não da malária visam em vários quadrantes. Há a componente de saúde pública que vai mais sobre a prevenção e nós como hospital estamos virados mais à componente curativa, que são os casos de malária que nos aparecem, tanto os doentes, e fazemos o seu diagnóstico e, obviamente, seguido do seu tratamento. Então, desde 2018, 2019 e 2020 até então, tanto nós tivemos o registro de casos de malária ao nível do nosso hospital. Alguns casos são, digamos, primários. Primários quer dizer aqueles doentes que se apresentam nesta unidade como a primeira unidade em que eles vêm apresentar com as queixas que depois os levam ao diagnóstico de malária. Os outros são casos referidos, porque são casos complicados, ou casos de malária com alguma complicação, que vêm referidos de outras unidades sanitárias e vem ao Hospital Central como aquela unidade que possa ter maior capacidade de seguimento quanto a esses casos tanto complexos. Em 2018, na verdade, aquilo que foram os casos, nós tivemos 647 casos de malária e, felizmente, durante este ano não houve o registro de óbito. E depois, em 2019, houve alguma redução de casos de malária. 467 foi o total de casos que nós registramos ao nível de todo o hospital. E, infelizmente, aí tivemos 3 casos de óbitos. E para o presente ano estamos a notar um incremento de casos de malária, sobretudo nesses últimos 2 meses. Estão a aparecer mais casos de malária, não só os referidos, mas se calhar em parte pode-se justificar pelo fato de termos a pandemia de coronavírus, em que muitas unidades, sobretudo periféricas, não estarem a realizar ou quase todas as consultas de rotina. Só existem as consultas de urgência. Então, isso faz com que os casos que eles vão diagnosticando que necessitem de internamento são, logicamente, são referidos ao Hospital Central de Climane. Isso pode ser uma das razões que justifica o aumento do número de casos de malária até então no Hospital Central de Climane, que já tivemos 424 casos e com um registro de 8 óbitos desde janeiro até então. Então, esta aqui é uma das razões. Agora, aquilo que são, em termos de frequência de casos, obviamente,
também estamos a notar que há um grande incremento de casos ao nível dos serviços de pediatria. Aí é que nós temos quase um pouco mais de metade de casos a registrarem-se neste hospital. Mas, apesar do hospital estar virado à atividade curativa, nós nunca dispensamos de informar, nunca dispensamos de passar a informação aos nossos utentes, sobretudo doentes e os acompanhantes, sobre a importância da prevenção, porque isso é bem sabido que a prevenção é fundamental, de maneira que, se não fizermos a prevenção, o número de casos que poderemos vir a registrar pode até superlotar os nossos hospitais. E aquilo que é importante que temos estado a passar a informação é a identificação tão precoce. Portanto, não esperar por muito tempo, mas sempre que estiverem a notar alguns sintomas como dores de cabeça, febre, tanto dores musculares, os doentes têm que se apresentar aos serviços de urgência ou de socorro nas unidades sanitárias próximas da sua unidade residencial, porque aí poderão tanto fazer os outros exames que possam confirmar ou excluir que se trata de um caso de malária. E aquilo que é importante, sobretudo na prevenção, e que também pode ser um dos fatores que esteja a condicionar este aumento de número de casos no presente ano, é a situação de águas paradas ao nível das nossas unidades residenciais. E se formos a ver, sobretudo na nossa cidade de Quelimane, devido tanto àquilo que é a sua natureza, chove pouco, há a retenção de águas, quase que se formam pequenas lagoas, e os nossos pântanos são enriquecidos, e isso favorece tanto o crescimento do vetor, que é o mosquito, Anopheles nesse caso, e quando esse está parasitado e começa a picar nas pessoas, transmite o parasita que vai dar origem a esta doença malária, e que é temida, e sobretudo nesse grupo das crianças, em que a sua resistência não é tão forte, muitas das vezes ainda não tem muita, digamos, experiência, não tiveram vários casos de malária, então a capacidade do organismo se defender contra esta doença é reduzida, e quando a presença ou quando se leva tardiamente esta criança ou este indivíduo à unidade sanitária para as devidas medidas, pode vir a resultar em aquelas situações insólitas de morte, o que nós não desejamos e qualquer um obviamente não desejaria. Muito bem, sabe-se que normalmente em Moçambique o Dia da Malária é comemorado por festividades como palestras, teatros e muito mais, mas este ano parece que o cenário é diferente devido à pandemia do Covid-19. Qual a mensagem que deixa para todos que estão a assistir ao nosso canal, que estão em casa, para prevenir-se da malária? Exato. De fato, nós, por causa da pandemia, digamos, fomos cortados a nossa maneira de convivência, mas isso não nos escusa a responsabilidade de passarmos a mensagem. Tanto o Ministério de Saúde, o Governo, vai fazendo este trabalho em colaboração convosco mesmo, passando esta informação, e assim também nós vamos aproveitar este canal para passar a informação. Primeiro é que queremos deixar claros que a malária, portanto, existe e tem cura, e nós temos que estar atentos aos sinais de malária, portanto, dores de cabeça, a febre, a falta de apetite e, portanto, o cansaço. Isso pode ser sinais que podem levar
ao diagnóstico de malária. Sempre que sentir-se tanto esses sintomas, a primeira coisa é que nós temos que dirigir à unidade sanitária. Mas, para além disso, é que nós temos que continuar a reforçar e, tanto aliado à pandemia, essas duas coisas se juntam, ou esses dois fatores, ou essas duas doenças têm um denominador comum, que é a melhoria das questões de higiene. Os hábitos higiênicos têm que ser reforçados, como a questão da limpeza, a tapar os charcos, e tanto isso tem que ser reforçado de maneira que nós não tenhamos muitos casos da malária. E para o caso da malária, o uso da rede mosquiteira, que obviamente já foi distribuído, é fundamental. Muito obrigada. Gostaria que deixasse ficar considerações finais e de saber o que o hospital está a fazer de uma forma resumida para acabar com esta doença. O hospital, tanto como disse, vai fazendo a parte de sensibilização, sobretudo para os doentes que estão internados, assim como os acompanhantes que vêm à nossa unidade sanitária, passando informação referente à prevenção da malária. Tanto que o uso de redes mosquiteiras, higiene e limpeza, tapagem dos charcos. Muito obrigada. Se foi então o nosso espaço Mais Saúde aqui no Hospital Central de Climane. Como ocurre a los registrados en Italia, China y España. Alrededor de 1.600 personas han perdido la vida, aunque como ha ocurrido en otros países